Mas o que me toca muito nesse programa, que é o programa Pinga Fogo, que aconteceu na TV Tupi na década de 70, é o homem Chico. Então, a humildade, a bondade, o homem de bem encarnado, literalmente. E isso me encanta. Então é por isso que eu vou falar sobre o Pinga Fogo. Então me desculpem aqueles que não viram a palestra da semana passada. Tem uma procurada nesse programa Pinga Fogo no YouTube. Tem a parte 1 e a parte 2. A parte 1 demora em torno de umas 2 horas. A parte 2 demora umas 4. E é muito interessante isso, né? Porque naquela época, né, a TV preto e branco, fazia uma cena do Chico ali respondendo as perguntas e tal. Então, na época, na TV preto e branco, como é que funcionava? Não tinha transmissão ao vivo. Então, na época era transmitido para a área de São Paulo e arredores ali. E eles tinham o tape aquele. Então ele gravava até o tape, quem é da década de 80 sabe, né? Que integrava a fita, girava a fita, né? Dava pausa e tal. Nessa época, ainda mais para trás, tinha o tape, daí eles tinham que engatar um tape no outro, porque continuavam perguntando e tinha mais histórias, e as pessoas ligavam, e cartas de mães que tinham perdido os filhos, e ia só aumentando, e naquela época, não sei como, eles foram estendendo o programa e virou um programa de 2 horas, o primeiro mais ou menos, e o último de 4. O filme Chico Xavier, que foi um filme feito por uma pessoa que não é espírita, o Daniel Filho, também aborda o programa Pinga Fogo. E ele é um filme também que está no YouTube e dá para assistir na íntegra. Eu já assisti umas 3 vezes e eu chorei em todas, que é muito emocionante. Então, sobre o programa, houve 2, um em julho e outro em dezembro, na TV Tupi, Canal 4 de São Paulo, que convidou o Chico para participar desse programa. Então o programa em si era um programa de muito sucesso, era um programa conhecido no Brasil inteiro e era um programa hit, vamos dizer assim, o fantástico da época, né? E o Chico também era muito conhecido também. Então todas as pessoas se grudaram na TV, né, naquela época, todas as pessoas, eu digo, os católicos, os protestantes, ateus, os materialistas, os evangélicos, o Brasil literalmente inteiro estava realmente interessado e a audiência foi enorme. E esse tape foi copiado para todo o Brasil. E é interessante que a divulgação do espiritismo, segundo a doutora Marlene Nobre, não sei se vocês conhecem ela, uma senhora médica que desencarnou, acho que foi ano passado, né? Ela falava que o espiritismo tem o antes e o depois do programa Pinga Fogo, por causa da divulgação do espiritismo para a população geral, mas não só do espiritismo, de Jesus. Porque acima de tudo, o Chico falava muito de Jesus. E ele queria transmitir a ideia do cristianismo para as pessoas, não porque Jesus é melhor do que outros, e não impondo, mas porque as ideias cristãs morais são acima de qualquer revelação, de qualquer fato histórico, ou de coisas que também nós vamos falar depois, descobertas e fatos que o Chico poderia passar horas falando, mas o interesse dele era transmitir a mensagem de Jesus, o amor, a bondade, as ideias cristãs de lealdade, de amor ao próximo. Então as perguntas foram feitas do público, pelo telefone e também por entrevistadores. Naquele momento o Chico ele tinha um pouco de resistência para aceitar entrevistas, porque ele foi muito enganado. Ele foi humilhado muitas vezes e ele se preocupava muito não em ser humilhado, mas de ele errar e dissipar algum problema com a doutrina. Então ele resistiu um pouco, mas ele foi aconselhado, obviamente, pelos benfeitores espirituais, especialmente por Emmanuel, e ele aceitou o convite. Só que todo mundo já estava esperando um massacre, vamos dizer assim, né? Essa era a expectativa do país antes dessa reunião. Então tem uma senhora chamada Nena Galves, que ela era amiga do Chico, e quando o Chico ia para São Paulo, ele dormia na casa desse casal, e ela conta num documentário sobre os bastidores do Pinga Fogo, como é que era antes, o que estava acontecendo, etc. E como eu disse para vocês, eu quero falar um pouco sobre o homem Chico, que às vezes falta, né? Quando a gente lê, por exemplo, eu tenho uma admiração enorme por Leon Denis.
Mas às vezes, porque a gente está lendo um livro e falta aquela coisa de, né, de ouvir a voz, de entender como é que é a pessoa mesmo, né? Então por isso que eu estou puxando esse negócio nos bastidores. Então a rua, imagina, estava fechada, porque tinha muita gente nas ruas. Estava todo mundo esperando esse momento. E o Chico estava muito preocupado de, como eu disse, comprometer a doutrina espírita, de cometer erros. Ele era uma pessoa com uma escolaridade, vamos dizer que ia ser testada, porque havia pessoas de vários níveis intelectuais e políticos e jornalistas e pastores, ou seja, ele ia ser testado intelectualmente e moralmente, e ele se preocupava muito, porque ele era uma pessoa muito humilde, e ele sempre achava que ele não queria comprometer a doutrina, porque ele não se achava à altura de ser representante da doutrina na frente da TV. Porém, mais uma vez, os benfeitores vieram e apoiaram e empurraram ele para... Não empurraram, mas, né, incentivaram que ele participasse. Então ele passou horas e horas caminhando pelo jardim, falando com os espíritos, e ele não sabia que perguntas iam ser feitas. Antes de sair, ele beijou uma foto de Jesus que ele tinha no quarto e ele pediu que Jesus o acompanhasse para ele pudesse mostrar ao mundo o que era o espiritismo. Então, no início da fila ali, estavam todos os entrevistadores, tinham, como eu disse, vários tipos de personagens. Vamos imaginar assim, os maiores intelectuais, especialistas, teólogos, pessoas muito importantes mesmo. E tinha também a comunidade espírita, foi deixa eu ver se eu consigo ver na primeira foto, não mostra, mas na frente do Chico tinha um auditório, né? E no auditório tinha pessoas de vários backgrounds, e tinha também muita gente da comunidade espírita, tinha diretores de centro espírita, tinha pessoas que vieram de Minas, e estavam lá também. Então, Pires. Isso, exato. Então vou aqui, já que tu comentaste, Manuel. Então, respondendo as perguntas do Saulo Gomes, do Reale Júnior, L. Alves, que são pessoas que hoje nós não conhecemos mais tanto, mas na época eram pessoas conhecidas. Freitas Nobre, que era o marido da Marlene Nobre, que ele era deputado, uma pessoa bastante conhecida também do Brasil. Vicente Leponardi, do Val Monteiro. João Scatimburgo, que era essa pessoa que ele era um intelectual católico, ele estudava teologia muito bem, uma das pessoas que sabem, né, a história das religiões, e o doutor Hernani Guimarães, cientista, né, Hernani Guimarães. Então, essa página aqui é sobre o que o Emmanuel falou sobre o pré-Pinga Fogo. Então, ele diz que em dezembro de 1971, amigos convidaram para um encontro em público. E já que era uma ocasião beneficente, eles disseram que iriam. Então, lá fomos, eu gosto como ele diz, o médium Xavier e eu, né, bem Emmanuel. O evento teve lugar em vasto salão, depois ele fala de algumas coisas, e depois ele diz assim... achávamos com alguns companheiros junto do médium referido que se mantinha em prece silenciosa, sustentando-se unido conosco os amigos espirituais, mas não monopolizamos o serviço. Certamente algumas perguntas o médium poderia respondê-las sem o nosso concurso direto, pois ele estava habilitado para isso, que efetivamente aconteceu. Então ele chama aqui o grupo de investigadores como comissão julgadora. Então é muito interessante, parece realmente que o Chico estava num banco dos réus. E ele estava respondendo e sendo julgado de maneira muitas vezes, não cruel, mas vamos dizer assim, realmente querendo pegar, descobrir os buracos, né, na teoria espírita. Então, por exemplo, teve um que perguntou, de acordo com as últimas teorias psicológicas, se a psicografia não era alguma coisa do inconsciente, daí ele citou algumas referências, e o Chico, com toda a humildade, provou por A mais B, e ainda por ser um pouquinho de medicina, de André Luiz, que não era. E depois uma outra pessoa perguntou sobre tópicos que ele foi devagarinho envolvendo as pessoas. E no início, se tu assistes do início até o fim, no início é assim, ó, eles botando o Chico na parede, perguntando coisas terríveis, e o Chico na humildade respondendo, mas ele vai envolvendo as pessoas de uma maneira que as pessoas começam a
quase acreditar no que ele fala. Mesmo a pessoa mais ateia, não quer dizer que ela acredite no espiritismo, mas como não acredita no Chico? Tu te comove com aquela humildade, com aquela bondade. Então veio um deles e disse assim: Chico, eu estudei aqui uma pergunta, eu vim preparado para te perguntar uma coisa, mas na verdade eu vou perguntar outra coisa, porque na verdade Chico vai envolvendo eles naquele amor e eles vão começando a se interessar. Parece, sem querer fazer comparações, muita gente gosta de falar, né? Chico foi Kardec, etc. Não é o objetivo da minha discussão hoje, mas é interessante, parece um livro dos espíritos, respostas e perguntas, né? E vira um código moral atualizado do que a gente recebeu no século anterior. Então, Então logo se verificou que o Chico tinha os assessores, que ele chamava, né? Então muitas vezes ele respondia perguntas que tinham a ver, por exemplo, com a reencarnação. E daí, ao invés de responder só uma coisa brevemente sobre a encarnação, entrava algum dos amigos espirituais e explicava, por motivos médicos, os tipos de doenças que podiam ocorrer através da reencarnação de uma pessoa que se suicidou. Às vezes tinham respostas relacionadas à engenharia. Teve uma pessoa que perguntou sobre o homossexualismo e ele acabou falando sobre o futuro das leis no Brasil, que iam incorporar a família de vários aspectos, que eu li isso, talvez vocês interpretem de outra maneira, mas para mim ele viu como o futuro do casamento de todos os tipos, aceitando a adoção. Ou seja, ele não disse exatamente nessas palavras, mas é que nem eu fui numa palestra outro dia do curador, pode dizer? Curator, da Tate Modern. E ele estava falando sobre o que era aquele espaço da Tate Modern antes. Era um lugar não era perigoso, mas era um lugar abandonado, era um lugar que ninguém dava bola, o South Side, né, do Rio e tudo mais. E ele transformou naquela maravilha que é a parte sul do Rio. Tem a Tate Modern, depois tem todas aquelas sequências, né, o South Bank Center e o National Theatre. Só que só hoje a gente se dá conta, porque é uma pessoa visionária. Ele via lá na frente o potencial, né? Como o Haroldo fala que o Jesus, quando olhava para Paulo, ele não via Saulo, ele via Paulo na frente, né? Então, o Chico falava sobre isso, e daí os espíritos davam todo embasamento, que, obviamente, para nós, a gente olha que lá, claro, óbvio, né? Ele tem a assessoria dos espíritos, benfeitores, sabe-se lá quantos, né? E também, claro, o Chico, ele tinha acesso, né? A mediunidade dele era uma coisa extraordinária, nós não sabemos até que ponto era conhecimento dele mesmo, né? Então, sem tirar o crédito dele. Então, tinha momentos que ele citava, como eu estava falando da questão do legal, ele citava o artigo tal, que vai ser transformado de tal maneira, que são coisas que impressionam bastante quem não acredita na doutrina, né? Então, por que será que o programa Pinga Fogo foi o divisor de águas do Espiritismo? Então, aqui nós podemos dizer que ele foi atualizando o Espiritismo e disseminando a ideia, porque o Espiritismo passou por muito descrédito, preconceito, né? As pessoas do início do Espiritismo no Brasil passaram por muitas dificuldades, e o Chico mesmo passou por muitas dificuldades, né? Mas defendendo a doutrina. Então, assuntos muito atuais e polêmicos, então, por exemplo, ele falou, naquela época estava muito em tópico o assunto do homem ir à Lua, e o Chico falou sobre a questão da construção no futuro, na Lua, do que ele chamou de cidades de vidro. Eu botei essa fotinho aqui, que tem um arquiteto que recentemente fez a proposta de uma construção na Lua e estava se achando um cara muito malandro. E naquela época, já bastante tempo atrás, né, já o Chico, né, já percebia, né, esse futuro. Então, isso aqui seria um 3D print usando o pó da lunar, né? E daí a impressora 3D faria essa construção. Falava sobre os bebês de proveta, ele falou sobre a cremação, então 72 horas de espera para que a cremação acontecesse, que eu acho que virou lei nacional. Então ele dizia para que, por exemplo, as pessoas perguntavam, a cremação recém estava começando a chegar no Brasil, daí eles perguntaram para ele, é lícita, pode ser feita? Ele disse que sim, mas que o Emmanuel recomendava 72 horas até que acontecesse. Depois ele falou, vamos lembrar que é a década de 70, então hoje em dia se fala sobre sexo de uma maneira muito mais aberta, né?
Naquela época não era assim, era um assunto bastante difícil de ser comentado. Inclusive no filme do Chico Xavier, talvez vocês se lembrem, tá o... qual é o nome do ator? Esqueci. O ator que... um dos atores que é o diretor do Pinga Fogo. E aí ele... tá o Chico e alguém faz uma pergunta. Isso. E daí o Chico começa a falar sobre a questão do sexo e o Tony Ramos, não, já foi. Sabe assim, quando o diretor diz, não acredito que ele vai falar sobre isso, né? E, então ele falando sobre o sexo, sobre a potência criadora do homem, né? Como aí a minha interpretação própria, não quero colocar palavras erradas na boca do Chico, mas né, como a gente usa mal a nossa força, essa força criadora que nós temos, que também serve da arte, que serve do sexo, a mediunidade, ou seja, das potências da nossa alma, que a gente ainda é tão ignorante a respeito. Porque o André Luiz disse que a fonte do sexo é a mente, não são os órgãos genitais. Sim. É isso que é a criação, é essa energia que se usa. Exato. O publicitário, tantos outros que usam, né, o raciocínio, criando ideias, criando imagens, está usando essa energia. Exatamente. Falou então sobre o homossexualismo, falou sobre... ele foi perguntado várias vezes a respeito das religiões, o que ele achava da Umbanda, dos espíritos que vinham, né, na casa, nas outras casas de outras religiões, o que ele achava. Tem uma pergunta que eu gosto muito de um pastor, que ele perguntou para ele se Adão e Eva... Qual é que é o negócio da Adão e Eva? Eu sou péssima de Velho Testamento. Mas era uma pergunta a respeito da reencarnação e como é que poderia ter Adão, Eva, Sete e uma outra... esses personagens lá. E daí o pastor, ele perguntou isso de uma maneira, assim, que eu me identifico bastante. Sabe, às vezes a gente tem paixão por uma coisa, né? E daí a gente quer defender aquela coisa. A gente ama o espiritismo. Então vem um evangélico, ou vem um católico, ou um materialista, ou vamos dizer, meu marido ateu. Faz 10 anos nós estamos casados. E agora eu estou aprendendo a parar de discutir a respeito do espiritismo. Faz uns 5 anos que a gente parou de discutir a respeito. Agora a gente fala de uma maneira mais humana. Mas lá no início eu tentava convencer ele. Jesus isso, Jesus aquilo, espiritismo, não sei o quê. Mas o que é interessante é que quanto mais manso a gente fala, mais entra, né, a conversa. E confrontando não ajuda em nada. Quando o Chico recebeu essa pergunta, a pergunta demorou uns 4 minutos. E era uma pergunta realmente agressiva. Não porque o pastor fosse uma pessoa ruim, mas porque era uma pessoa enfática, né, no seu entendimento sobre Jesus. Ele não conseguia entender o que era reencarnação. O Chico dá uma risada e ele agradece pela pergunta de uma maneira tão humilde. E ele fala do tom de carinho do pastor, e ele fala que ele agradece pelo trabalho que o pastor vem fazendo na igreja dele, mas ele responde, não como eu responderia, mas ele responde com aquele amor que envolve todo mundo, e as pessoas ficam assim, você responde o que tu quiser, eu nem vou comentar o que ele respondeu, porque não é nem isso que me interessa. O que me interessa é essa bondade que envolvia. E tu não precisa pensar igual a mim, porque eu respeito o que tu pensas. Mas todos nós sabemos que a bondade de Jesus está acima de tudo. Então, no fim, ele teve uma psicografia no fim do primeiro programa e no fim do segundo. Eu queria falar um pouquinho sobre, eu tenho 10 minutos, vou falar rapidamente sobre as revelações, porque eu acho que é importante que a gente comente sobre algumas revelações desse momento que aconteceu. Teve uma pergunta que foi feita para o Chico a respeito do futuro do planeta, né? Porque as pessoas têm tendência a se preocuparem muito com as mortes coletivas, com as catástrofes, com os acidentes naturais, com as guerras, as mortes coletivas. Teve alguém que fez alguma pergunta lá pro Chico, eu não me lembro exatamente qual é que é. Então, antes de falar sobre o que ele respondeu, eu vou falar sobre esse capítulo 24 do Caminho da Luz, que diz assim: espíritos abnegados e esclarecidos já davam notícias de uma terceira reunião entre as potências angélicas do sistema solar que iria acontecer na proximidade da Terra. Então, o que o Chico está falando a respeito? 50 anos sem guerra de extermínio. Se nos próximos 50 anos, ele disse, nós não entrarmos em uma terceira guerra mundial,
nós não temos, ninguém pode prever onde é que a Terra vai parar em termos de desenvolvimento, de desenvolvimento das ciências, da espiritualidade. Ele está falando dessa época, né, de transição que nós estamos agora para o mundo de regeneração. Então essa parte do A Caminho da Luz, que foi passada pelo Emmanuel antes, fala sobre essa terceira reunião que aconteceu. Então se fala, Marlene Nobre, o Geraldinho, hoje eu tive a oportunidade de falar com outra pessoa confirmando a respeito dessas coisas. Ela comenta que a primeira reunião que aconteceu entre esses espíritos organizadores, né, os arquitetos, vamos dizer, do Livro dos Espíritos, foi quando Jesus recebeu a Terra para desenvolvê-la e para que foi passada a ele como, vamos dizer, para ele, como presidente, vamos dizer assim, né, foi passado o cetro. Né? A segunda grande reunião foi quando Jesus voltou à Terra para nos exemplificar o amor, ou seja, foi feita uma reunião entre os espíritos benfeitores para que Jesus voltasse exemplificando o amor. E a terceira reunião foi a respeito dos espíritos se conversarem a respeito do futuro. Muito bem, está na hora da gente começar a passar para essa fase de regeneração. Como é que vai ser? Então, segundo essas pessoas que conviveram com o Chico, ele contava que Jesus nos deu uma moratória, vamos dizer assim. Que ele pediu que, pelo nosso planeta, que nós tivéssemos um pouquinho mais de tempo, porque a gente não estava ainda preparado para criar o nosso mundo íntimo, regenerar o nosso mundo íntimo, porque o mundo de regeneração é o nosso mundo íntimo, né? E depois o mundo, o planeta vai se regenerar a partir da nossa regeneração interior. Então houve vamos dizer, essa reunião, né, desses grandes arquitetos do planeta, que foi pedido, foi organizado que seria dado uma moratória. E o Chico comentou sobre 50 anos sem guerra exterior. O que é aquela guerra nuclear, que todos têm muito medo. E o que se fala? Que a gente só precisa começar a guerra, que depois a Terra vai terminar. Porque são as calamidades, né, os acidentes naturais, no momento que se começasse a usar ogivas nucleares, o planeta automaticamente faria o resto do trabalho, fecharia o trabalho. Por que eu estou falando sobre isso? Porque Jesus disse que bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. A Maria estava falando agora que tudo bem, tudo tem seu tempo, mas vamos dizer que a gente está com um pouco de pressa, né? E quando eu pensei em citar isso, eu não gosto muito de falar sobre os negócios de revelações e dar datas e nomes, etc. Mas está parecendo que a urgência está cada vez maior, não sei com vocês, mas comigo eu estou parecendo que eu estou correndo atrás da máquina já. Eu estou atrasada. E Emmanuel, nesse livro Plantão de Respostas, diz que a Terra como um mundo de regeneração, a Terra estará na fase de regeneração por volta de 2057. Isso é 41 anos de agora. Tá? Como diz Jesus, qual é a frase que eu disse? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Será que nós vamos herdar a terra? Vamos dizer, será que nós vamos ter o mérito de continuar em um planeta que tem que se desenvolver e progredir conosco ou sem nós? Graças a Deus, espíritos vêm reencarnando, nos ajudando e trazendo conhecimento e, acima de tudo, a moral, nos ajudando com o desenvolvimento tecnológico, para que nós possamos tomar aquele empurrãozinho para nos melhorarmos, né? E o Geraldinho perguntou para o Chico em 1986 quais seriam os avanços possíveis, né, caso a gente conseguisse chegar nesse período de regeneração. O que pode sonhar, né, com o futuro não muito distante? E ele disse que a solução genética pelo DNA, ele falou que a medicina vai poder chegar ao ponto de crack o DNA e conseguir curar as doenças genéticas todas. Então vamos pensar no Alzheimer, no câncer, todas essas doenças. A solução do problema da fome e da miséria mundial. Isso aí vem com um documentário, veio na minha cabeça com um documentário que eu assisti a respeito hoje parece que a fome, a gente vê ela cada vez mais, né? Parece que está piorando, mas na verdade está melhorando muito, muito. Os especialistas que estudam, né, a tendência, né, da miséria, da pobreza, esses especialistas, vamos dizer, da Unesco, da Unicef, eles estão desenvolvendo gráficos mostrando a partir dos séculos, né, a quantidade de pessoas
abaixo da linha da pobreza. E vamos dizer, não muito tempo atrás, no século XIX, Londres era uma miséria. E agora nós vemos que são pockets, né? Então, mesmo que a gente não perceba, porque a gente tem uma visão muito restrita, né? As coisas estão melhorando muito em vários lugares, porém, alguns ficam um pouquinho para trás. Só que o progresso, ele é compulsório, ele é uma lei de Deus, e nós temos que buscá-lo dentro de nós, porque o desenvolvimento que vai acontecer no planeta, por exemplo, a paz mundial, que nós comentamos agora a respeito da importância da paz na Terra, a Madre Teresa mesmo disse, né? Se quiserem a paz no mundo, eu não sei exatamente como é que é a frase, vamos começar a desenvolver a paz no lar. Então, a paz na nossa família, a primeira paz que a gente tem. É a mudança interna, a nossa família, as pessoas ao nosso redor, o centro espírita, o escritório, a minha sociedade. Isso vai se desenvolver e que a gente possa também se lembrar no nosso Evangelho do Lar de orar sim principalmente pelos nossos inimigos. Quando acontece algum atentado do ISIS, quando acontece agora nós vamos ter a eleição, né, americana, e nós temos candidatos com bastante opostos, né, que nós possamos vibrar por aquelas pessoas que nós percebemos que possam agitar as populações, né. Quando a gente teve o Brexit aqui na sexta-feira, foi uma sexta-feira no Centro Espírita, né, e foi incrível como a gente sentiu uma vibração difícil, comunitária, né, no país. Não só de choque, mas era uma coisa muito negativa. E para a gente conseguir trabalhar, a gente teve que fazer um esforço muito grande. Eu acho que mesmo assim a gente não conseguiu trabalhar como deveria. Porque todo mundo afeta todo mundo. Se tem alguém aqui dentro que não está dentro da corrente, já quebra um pouquinho, porque quem sou eu sem essa pessoa aqui? Então nós temos que nos ajudar, e a paz mundial, como eu disse, vai ter que começar da nossa paz interior, nossa paz com a nossa família e na paz da nossa sociedade. Então, eu dessa vez vou terminar na hora. Cadê a Camila que vai vir? Não vai dar falar sobre tudo, mas eu só queria falar rapidamente, um minuto. Hoje eu falei com uma pessoa muito especial, muito próxima do Chico, no telefone. Eu tive a honra de falar com essa pessoa. E eu me emocionei muito falando com ela. E eu perguntei para ele o que tu acha que o Chico gostaria de falar como homem, não como médium. Mas o que poderia falar na minha palestra que o Chico repetia, que ele falava como pessoa. E ele disse assim, que o Chico, ele queria muito que Jesus fosse para todos. Que na Espiritismo a gente está buscando, obviamente o Manuel com toda razão falou sobre a importância do estudo, né? Muito importante. Mas que a gente tem que tentar trabalhar a moral cristã nos nossos corações primeiro. E depois estudar muito, que é o máximo que a gente conseguir, porque a gente tem um acesso. Mas que Chico se preocupava com o fato do Espiritismo virar muito intelectualizado, que a gente busque demais a ciência e esqueça a parte da religião e da filosofia. Então eu queria deixar essa mensagem com vocês, com saudades desse símbolo de amor e agradecer a oportunidade de estar aqui. Espero que eu tenha contribuído para alguns pensamentos para vocês hoje à noite.